Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos proporciona, de podermos desfrutar do seu amor, do seu carinho e da sua luz, para que a gente se fortaleça, adquira um pouco mais de conhecimento dos ensinamentos que Ele nos trouxe, que nos deixou, né? Que Ele possa estar junto de nós nesta noite, nos abençoando, iluminando. E também gostaria de registrar o nosso agradecimento especial, né? A doutora Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe está sempre junto de nós, trazendo conforto que nós necessitamos, né? Para as nossas enfermidades, os nossos desequilíbrios, sempre nos ajudando a superar as nossas dificuldades. Que assim seja, né? E tenhamos um bom estudo nesta noite. Muito bem. O nosso item de hoje, no capítulo 5, é o item 22. E este item, ele tem um subtítulo de Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esta dissertação, né, estas palavras, foram trazidas por Fénelon em Sens, na França, né, em 1861. Então, o item 22 nos traz a seguinte orientação: dizeis, frequentemente falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Se fosse, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a de um bom que receberá em recompensa o seu mérito. O favor de sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos serves desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que se retivesse na prisão enquanto se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. E frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Muito bom. Excelente item, né? Que Fenelon nos trouxe. Muito bem. Davidson tem a palavra para nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Ok.
Vamos ao nosso estudo, então. Uma ótima noite a todos. Olha, falando de, logicamente, a minha ideia, é importante eu passar aqui o escopo. Eu vou fazer algumas comparações com a ciência e com a filosofia desse texto riquíssimo, que ele por si só já é autodidata, o texto. Então, eu vou fazer uma comparação, uma vez que Allan Kardec citou, olha, quando eu não consegui responder através das minhas obras algum questionamento, procure na ciência, já prevendo ele que a ciência iria evoluir. Não estou dizendo que ela evoluiu a tal ponto, mas é importante a gente estar fazendo comparações, porque o mundo acadêmico está evoluindo numa velocidade espetacular. Então, mas vamos lá. Olha, falando de um homem mau, que escapa de um perigo, é comum, conforme foi dito, se fosse um homem bom, teria morrido. Né? O sentimento, aí dá para imaginar a cultura da comunidade quando se fala isso. Mas, olha, o ponto central não é quanto alguém sofre, a questão do perigo, olha o perigo, né? Mas o sentido, nós já discutimos bastante, o sentido, o propósito que a pessoa dá ao sofrimento. Sofrimento não é um prêmio nem castigo, é uma oportunidade da nossa existência de encontrar significado. Nós espíritas sabemos que é o passado nos cobrando o tempo todo. Agora, outras religiões têm outros pontos de vista, como a ciência também. O homem mau que sobrevive não está sendo beneficiado moralmente, ok? Olha, moralmente, que perante a justiça divina ele vai ser enquadrado, tá? Ok? Ele está sendo, de alguma forma, confrontado com uma responsabilidade de mudança o tempo todo. Está sendo dado aí para ele uma oportunidade, se for ver bem. O homem bom, já por sua vez, que sofre menos, mas não está, eu digo homem bom que sofre menos, não está sendo recompensado, mas apenas vivendo. Tudo bem? Olha. Então, esse homem bom, ele não está sendo recompensado, mas está vivendo. Ok? Ele está vivo. E é interessante, trata-se de uma condição diferente. No caso do homem bom, com grandes possibilidades dele de vivenciar injustiça. Ele está vivenciando, fala, peraí, eu sou bom, né? Entre aspas, né? E, de alguma forma, ele está vivenciando uma injustiça que possivelmente ele participou em vida anterior. Tudo leva a crer que tem a ver, lógico, com a lei da causa e efeito. Vamos lá, vamos resumir. O valor não está na duração da prova. Não está na duração da prova desse irmão que foi poupado, mas na atitude diante dela. Na ótica protestante, especialmente nas linhas mais clássicas, como a luterana, desde a época, lógico, luterana, na época de Lutero, a grande reforma, é rejeitada a ideia do sofrimento como uma recompensa proporcional à meritocracia, ao mérito humano. Lá é dito, a salvação é vista como uma graça de Deus. Lógico que existem várias correntes no meio evangélico protestante, e a ideia não é generalizar. Quando eu falo isso, não estou generalizando, estou trazendo a época de Lutero. E, portanto, é uma graça, a salvação, eles falam muito em salvação, é visto como uma graça de Deus, não como prêmio por ser bom. E sim, a interpretação é, o fato de um homem mau escapar não significa, olha bem, não significa uma provação divina. Deus pode permitir situações diferentes por propósitos soberanos e muitas vezes insondáveis. Em resumo, o sofrimento não é uma métrica de valor moral. Em outras palavras, não, na visão de Lutero, evangélica pura, o evangélico puro, protestante puro, não existe uma economia, uma contabilidade moral do sofrimento. Tudo está ligado à soberania e graça de Deus. Bom, basta ver Paulo. O apóstolo Paulo, até então Saulo, dizimava cristãos. E Jesus depara com ele lá no famoso trevo de Damasco, uma situação
interessantíssima, e quando ele vê aquela luz, que ele perde a visão, olha a importância da dor, já comentamos várias vezes, mas é uma passagem que tem que ser relembrada. Vem aquela luz, e aí ele percebe, ele é esperto, ele fala, Senhor, aí já mostra autoridade perante a Jesus. Quem és tu? Aí Jesus fala, Saulo, por que me persegues? Aí ele percebe, ele estava perseguindo cristãos, tudo leva a crer que é Jesus Cristo que está ali. Portanto, ali, olha, a verdade, ele busca a verdade. Aí ele faz, no diálogo, ele faz aquela pergunta, que queres que eu faça? Aí ele já se submete a servir. Olha o arrependimento ali acontecendo. Depois ele pergunta, que queres que eu aprenda? Então ele mostra ali o caminho da evolução. O Saulo, que viraria Paulo, né? Ele muda de nome para se resignar perante a Jesus, uma vez que Paulo, em grego, significa aproximadamente insignificante. Então ele mudou de Saulo para Paulo para tipo, demonstrar o arrependimento, uma mudança, uma conversão. Ele mostra ali, olha, a verdade, servir e aprender continuamente. Ele deixa claro, esse é o caminho evolutivo. E, com certeza, Lutero, quando observa essa cena, fala, pô, esse camarada merecia sofrer. Eu fico imaginando Lutero analisando essa passagem de Paulo. Paulo estava perseguindo cristãos, crianças, não tinha, em outras palavras, era muito violento o negócio, ó, né? E, então, os protestantes interpretaram aí de várias formas com bom respeito, tá? Mas não é por aí. Nós sabemos que na terceira revelação o Consolador trouxe a verdade. Mas vamos lá. A visão católica ela é mais próxima do espiritismo, do texto, mas com algumas nuances importantes. Aceita que o sofrimento pode ter um valor redentor para fazer a pessoa se libertar do pecado, do mal, se redimir, e pedagógico, porque traz ensinamento, e traz. Toda dor traz um ensinamento. Existe, aí no catolicismo, existe a ideia de que Deus pode permitir provações diferentes conforme o estado espiritual da pessoa. Contudo, não afirma ali de forma rígida que os bons sofrem menos, como regra. Não afirma. A interpretação é: o homem mau pode receber mais tempo, o homem mau pode receber mais tempo como oportunidade de conversão. Lembra que Deus não falha na cura, na educação e na libertação. E o homem bom pode ter menos sofrimento como forma de misericórdia divina. Mas também pode sofrer muito. Basta dar uma olhadinha para todos os santos, todos os apóstolos. Basta pegar a história de todos os apóstolos, como eles sofreram. E, inclusive, as pessoas do bem, elas sofrem, batem no estágio que nós estamos, batem pesado nelas. Eu digo, é quase normal. Por isso gera um bocado de, podemos dizer aí, de interpretações equivocadas. Não estou dizendo que nós somos donos da verdade. Eu gosto do Espiritismo que deixa aberto para nós questionarmos. E é isso que Jesus quer. Jesus, inclusive, estimulava a fazer perguntas. Era um líder que estimulava trazer indagações, interesses, curiosidade. Mas voltando aqui. Em resumo, o sofrimento pode ser um caminho de purificação e crescimento, mas não segue uma lógica matemática de mérito. Então, uma lógica ali, fez 10 maldades, 10, vai receber 10 maldades. Tipo lei de Moisés, né? Dente por dente, olho por olho. Não é isso, não. A igreja deixa em aberto isso conforme os desígnios de Deus. Nós estamos aqui na ótica da Igreja Católica. Fez uma maldade, portanto, aí fica a critério de Deus. Portanto, é colocado dessa forma na visão católica. Portanto, eles não consideram ao pé da letra a lei da causa e efeito que o Kardec trouxe como terceira revelação e que foi exposto na leitura do texto do Dankmar. O texto mostra, portanto, a visão espírita, a meritocracia do sofrimento. Enquanto
Vamos levar agora para o lado da ciência. Eu gosto de trazer o Viktor Frankl, porque esse neuropsiquiatra sofreu. Ele passou por 4 campos de concentração durante o nazismo na Alemanha, perdeu a família toda, a esposa, então dá para imaginar. E aqui que é entre nós, um espírito evoluidíssimo, e ele veio ali, naquele sofrimento, com um propósito enorme, que foi ali a base dos estudos para ele orientar hoje um campo da psicologia. Ele criou a logoterapia. Então, na visão dele, ele desloca tudo para o sentido existencial, o propósito de estar aqui. Ele diz, Viktor Frankl falou, olha, tem um propósito. E voltando aqui para o protestantismo, também, só para recordar como resumo, ele traz a graça, é uma graça de Deus, a salvação. O catolicismo para o valor espiritual do sofrimento. Aqui, só para resumir, tá? Viktor Frankl foca no propósito, a visão espírita nós conhecemos, a visão luterana e de protestante / evangélico, para a graça divina, salvação. E muitas vezes ali, enfim, aí dá uma conversa, eu não vou entrar aqui nos méritos profundamente de cada religião. E o catolicismo para o valor espiritual do sofrimento. Olha, no texto que foi anunciado, com destaque que aquele que concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez, o que ficou ali, tá? O que não morreu, né? Tudo bem? O que fica, talvez, desculpa, olha, o que fica, talvez, não haja iniciado a sua. Ficou bem claro. Isso deixa claro que aquele que partiu concluiu a sua tarefa. Tá? Não tem mais o que aprender, se curar, se libertar, conforme as condições, conforme o planejamento que foi feito para ele. E o que ficou, tudo bem? Que aí, no caso aqui do texto, a pessoa que não é do bem, ela fica, tudo leva a crer, porque ela não concluiu ainda sua aprendizagem, cura e libertação. Isso inverte tudo. Por que, então, que nós haveremos de querer que o mal faltasse tempo para terminar essa aprendizagem, cura e libertação, e que o outro permanecesse preso aqui à gleba terrestre? Olha essa pergunta, esse questionamento que está no texto lido, hein? Porque aquele que já evoluiu ficar aqui preso, porque estar liberto no plano espiritual nós não temos aqui palavras, é uma liberdade plena. Aqui nós estamos sujeitos a ter uma série de problemas, como a nossa amiga Geni trouxe aqui no início, né? Que ela passou aí uma situação delicada, mas graças a Deus deu tudo certo junto ao filhinho dela. Mas vamos lá. O Viktor Frankl, o neuropsiquiatra, ele concordaria com a lógica de que quem merece viver ou morrer, baseado em ser bom ou mal. Ele até concorda, se nós pegarmos os textos dele, ele deixa isso nas entrelinhas. Agora, e ele bate na tecla, cada pessoa tem uma missão única aqui, de sentido, de propósito, ainda que não necessariamente cumprida. Então, todos nós temos, e nós temos que descobrir, e a linha de raciocínio é bem simples. Todos nós temos uma impressão digital única. Se eu pegar a Geni, por exemplo, levar ela para o Canadá, ela vai descer no aeroporto do Canadá e falar, olha, tem alguém aí com a impressão digital igual a minha? Ninguém. Vai para a Espanha, vai para a África, Estados Unidos, Argentina, ninguém. Portanto, a Geni e o filho dela são modelos únicos. Todos nós somos modelos únicos. Então, vejam bem, eu falo modelos únicos com o maior respeito, tá? Somos únicos, fica melhor assim. E, consequentemente, nós temos aí talentos predominantes únicos. Todos nós temos todos os talentos, mas temos predominantes. Inteligência predominante únicas. Valores que nós somos adquirindo no desenrolar com as várias reencarnações, únicos valores. E forças predominantes únicas. Tudo adquirido no desenrolar, porque nós somos criados iguaizinhos, simples e ignorantes. E vamos chegar no mesmo ponto. Tá? Eu não sei por que a comunidade gosta de fazer comparações. E tem gente que sofre. Olha, aquele é mais bem-sucedido,
aquele não sei o quê, e fofoca, ficam se comparando. Não é por aí. Todos nós vamos ter todas as oportunidades para chegar, eu vou usar o termo aí, tá? Eu vou usar o termo aí que eu estou buscando aqui, na ecosfera, fica o termo de Jesus. Todos nós vamos chegar e avançar juntamente com Jesus para outras dimensões. Portanto, nós temos uma missão a cumprir, que tem a ver com o nosso propósito de estar aqui. As pessoas estão ao nosso redor, o meio que nós nos encontramos. Estamos aqui no interior de São Paulo, poderia estar no interior, vamos pegar aí da Ucrânia nesse momento, estamos aqui. Então, nós temos uma missão aqui na pátria do Evangelho. E perante a frase, antes fosse este, a pessoa do mal, o prejudicado. O que isso revela? Olha, antes fosse a pessoa do mal que poderia ser o prejudicado. Revela o quê? A demonstração de um julgamento moral sobre o valor da vida do outro. Olha, nós não temos noção. Quem fala isso, desculpa, não sabe o que está falando. Demonstra uma grande ingenuidade. E desculpe usar uma palavra assim pesada, mas é. A tentativa de controlar algo que não nos pertence, vida e morte não nos pertence. Dá uma impressão, né? E falta de compreensão do propósito do indivíduo em questão. Eu tenho uma comparação muito legal. Vamos supor que o camarada, numa vida anterior, ele nasceu num meio extremamente violento, e para ele era muito normal matar, ok? Aí ele vem, é dado a oportunidade, como foi dado para Paulo, Santo Agostinho, nós sabemos o que ele aprontou em Milão, mulherengo, bebia todas, enfim, e se converteu e virou um santo. Então, veja bem, as oportunidades, Deus é amor, é perdão, é misericórdia, eu usar meritocracia. Então, vou imaginar um camarada que matava aí com a maior normalidade, num bairro aí perigoso, que pode ser no Rio de Janeiro, por exemplo. Realidade daí é um fato, isso é fato, não adianta ficar poupando, é um fato, né? Então a gente tem que trazer a verdade, né? Então a pessoa acha normal, desde criança, os pais matando, aquela coisa normal, fazendo parte, enfim, de gangues, aquela coisa toda. Aí numa próxima vida, ao invés de matar 20, ele só mata um. Ele fez progresso. E ali, olhando aqui do lado de fora, fala, pô, que comparação é essa? Mas vamos supor, ele matava 20, ele vem, ele espanca uma pessoa e todo mundo fala no bar, esse cara é do mal, pá. Nós não estamos sabendo de onde ele vem, o número de reencarnações que ele tem, as condições psicológicas, foi abusado, aquela coisa toda que a gente sabe. Nós não temos condições mínimas de falar uma frase dessa, mas mínima. E tem gente que fala. Né? E na visão do Viktor Frankl, o homem de bem que morre pode ter realizado seu propósito naquele momento. O homem mau que permanece ainda tem possibilidade de se desenvolver na responsabilidade e construção do sentido. Construção de propósito. Ou seja, enquanto a vida há a possibilidade de ter propósito. Alguém vai falar, não, eu já estou aí numa idade. Hoje, sempre o primeiro dia dos restos das nossas vidas, independentemente do passado. Deus é grande. Né? Em resumo, na visão do Viktor Frankl, vida, lá do neuropsiquiatra, vida é diferente de recompensa, fica melhor assim. Vida é diferente de ter uma recompensa. E morte é diferente de punição, na visão do Viktor Frankl. Morte é diferente, não é uma punição. Aqui está sendo considerado como punição. Ele morreu. Não é. Tá? Aqui está na impermanência que o budismo fala, né? Início, meio e fim. Nossa, a certeza que eu tenho é que eu vou morrer, que eu vou desencarnar na linguagem espírita. Permanecer vivo tem a ver com o quê? Responsabilidade. Olha, eu vou repetir. Não, eu estou vivo, adoro a vida. Irmão, não é isso aí, não. Só isso. Eu adoro viver. Sim, adorando viver. Mas é uma responsabilidade enorme. Conosco mesmo.
de existência, uma responsabilidade enorme. E aí uma frase que resume até o prezado momento que nós estamos conversando. O importante não é quanto tempo alguém vive, mas o propósito que ainda pode realizar enquanto vive. Vou repetir porque essa frase é maravilhosa. O importante não é quanto tempo alguém vive, mas o propósito que ainda pode realizar enquanto vive. Olha que lindo, não é verdade? A frase, se fosse um homem bom, teria morrido, eu estou voltando aqui nessa tecla, revela um padrão, isso eu vou usar o termo da inteligência emocional, tá? Com o maior respeito. Se fosse um homem bom, teria morrido. Quem falou essa frase revela um padrão comum de baixa, por enquanto, baixa inteligência emocional. Todos nós estamos evoluindo de baixa inteligência emocional para se elevar. Tem pessoas que têm pouca inteligência emocional. Não é o fim do mundo, está aqui para aprender a se desenvolver. Por quê? É um julgamento simplista da realidade. E uma relação automática entre merecimento e resultado, sem saber o que está por trás. Portanto, a necessidade de encontrar uma justiça imediata. Justiça, justiça. Que isso? Não é assim. Tem que ser amigo do tempo, o amigo de Deus, vamos dizer, o amigo do tempo de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Então, olha, segundo estudos da inteligência emocional, discutido muito nas universidades e nas empresas. As empresas então, têm que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Que se fala muito aí em saúde mental, enfim, tem uns cuidados. Fala, olha que a inteligência emocional fala, e autoconsciência. O que é isso? Que é perceber quando nós paramos para pensar, lembra? Quando que eu acesso minha consciência? Quando eu paro para refletir nos meus pensamentos. E aí você fala, isto é injusto, fulano não merece isso. Ora, se você fala isso é injusto, fulano não merece isso, demonstra na boa. Demonstra o quê? Uma baixa inteligência emocional. E a pessoa já emocionalmente evoluída, que aí podemos dizer um espírito mais evoluído, e ele questiona, ele faz uma pergunta para ele mesmo. Eu estou interpretando ou estou compreendendo? É bem diferente. Estou interpretando ou compreendendo? Ok? Olha a diferença. Por isso, em face das perguntas que você faz para si mesmo, vai demonstrando o quanto você está evoluindo na inteligência emocional. Já que nós temos emoção, nós temos que cuidar dela. Não é verdade? Temos que cuidar dela. Surgiu uma ideia aqui muito boa. Tá, depois eu anoto, mas tranquilo. Eu espero não perder pertinente o assunto. Mas vamos lá, olha. Já dentro da inteligência emocional, além da autoconsciência, tem a autorregulação, que eu prefiro como autocontrole. Fala em evitar reações como revolta, cinismo, julgamento dos outros. Já vi essas pessoas que reagem rapidinho, o copinho em cima está cheio, não pensa para falar, não escolhe palavra, não. A língua é um perigo, perigo. São pessoas, aí entra o tal do autocontrole. Em vez disso, aceita o ideal, né? Aceita o já inteligente nessa questão do autocontrole, aceita a complexidade da vida, controla o impulso da crítica, reflete com calma. Eu gosto de usar o termo ser amigo do tempo, não precipitar, fechar a boca, né? O Chico Xavier, imaginar a boca cheia de água, cria um mecanismo, tudo bem, olha, cria, né, de tal forma, e treina. Sabe onde que a gente treina? Sabe onde a gente treina? Em casa, porque em casa nós somos o que somos. Fora de casa nós somos verniz social. Tudo bem, eu te amo. Aquela conversa. Não estou, por favor, dizendo que seja falso. A gente se controla um pouquinho mais fora. Em casa, não. Então é em casa que a gente treina, que aí a gente leva para fora. Dentro da inteligência emocional, nós falamos 2 itens, tudo bem? Autoconsciência, autocontrole ou autorregulação, a empatia, que não é fácil, exige muitas vivências, eu sei, tudo isso exige muitas reencarnações. E aí o texto tem a ver com julgar o outro como um mal.
a inteligência emocional ela propõe o seguinte: entender o contexto da pessoa, reconhecer que todos nós estamos em processos diferentes, em buscas diferentes, em estágios intelectuais e morais diferentes. Lembra? Nós temos duas asas: a asa da intelectualidade e da moralidade, ok? Então, cada um está no estágio. Tem gente que investiu muito no intelectual, muito na teoria, e pouco no moral. Então, imagine uma ave que tem duas asas batendo, essa daqui ela bate mais, e essa menos, ela sai do caminho. E aí depois surge aquele vazio inexplicável, né? Quando sai do caminho, fala, não sei, tem alguma coisa errada, não sei o que está acontecendo com a minha vida. Cuida das duas asas. Mas voltando para cá, a empatia, portanto, tem a ver com... Lembra o Gandhi? Eu nunca perdoei ninguém. Mas como, Gandhi, eu nunca perdoei? Não, não houve necessidade. Porque eu me esforço em compreender o outro, e aí eu não traduzo em ofensa, eu me esforço. É muito raro ver uma pessoa se esforçar em compreender o inimigo. É raro, é uma porcentagem pequena. Aí a gente entende, fala, realmente aqui é um planeta de escola, hospital e prisão, um planeta de prova e expiação, porque é uma minoria. E já a motivação, né, o propósito, não importa quem merece mais ou menos, importa o que eu faço com o que me acontece. Eu chamo isso de cuidar da sua vida. Cuida mais da sua vida, irmão. Tem gente que não consegue cuidar da vida dele, quer cuidar da vida dos outros, fofoca, aquela confusão danada da cultura brasileira, que está mudando, graças a Deus. Está mudando, está mudando. Em cidades pequenas, a fofoca ela é uma moeda. Estou brincando. Cidades grandes aí dentro das empresas também. Bom, e aí vem. Está lá o texto, eu vou ler o texto, que ele é muito bom, olha. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, é o que nós estamos falando, e crede, está o texto lido pelo Dankmar, que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que nós somos aqui evoluindo, nós somos crianças espirituais, que o conjunto do grande todo não o aprendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon, está lá em Fénelon, em Sens, finalzinho do século XIX. Olha que beleza. Né? Bom, sobre esse texto, tem tudo a ver com suspender o julgamento que a gente está batendo, que tem a ver com autoconsciência. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, na inteligência emocional significa o quê? Reconhecer os limites da sua percepção. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não consigo pensar direito. Dependendo do jeito que eu estou, eu altero. Bom, basta ver que se eu pegar um livro que eu li no ano passado, aqui é o próprio Evangelho, eu já estudei em épocas anteriores, a minha visão foi estreita. E conforme foi passando o tempo, foi deixando de ser estreita, ainda está estreita, mas está um pouquinho mais ampliada do que da primeira vez que eu li o Evangelho. Percebeu? Então nós estamos ampliando a nossa percepção. Lembra? Temos que lembrar do Platão constantemente. Nós temos que purificar a nossa consciência para enxergar a verdade. Já comentamos aqui em estudos anteriores. Tem que purificar. Isso demanda muitas reencarnações. Então, evitar julgamentos automáticos, aquele julgamento que todo mundo faz, padronizado. Você fala, mas espera aí, por que as pessoas têm impressão digital diferente? Se são todas são praticamente iguais, agem da mesma forma, usam os diferenciais que tem, vai ficando tudo padronizado. Quer dizer, significa que tem uma manipulação aí da ausência do bem.
Eu levo essa interpretação e bem refletida, não é um julgamento de imediato, não. A psicologia moderna fala que efeito manada, olha o termo que usa, porque é todo mundo igualzinho, fala, peraí, é estranho. Ó, toda, pesquisava entre os jovens americanos, o que eles mais queriam? Dinheiro e fama. Os pesquisadores de Harvard, mas como assim? Só isso? Eu quero muito dinheiro e fama, eu quero ser famoso. Por isso que criaram hoje as mídias sociais, todo mundo pode ser famoso por 3, 4 minutos. Você faz um vídeo, posta, você fica famoso por 3, 4 minutos. Para quê? Para quê? Para quê? O que você ganha com isso, irmão? Nada perante a Deus, nada. Tá bom, hein? Não, a não ser que você manda um texto que contribua para melhorar, sem se preocupar com fama, se o propósito é levar um texto positivo, que vai ajudar muita gente, aí tira tudo que eu falei, ok? Bom, mas tem estudos acadêmicos que, por exemplo, olha aí a questão da percepção, que após o almoço, geralmente, pesquisa acadêmica, geralmente os juízes juízes de tribunal, eles se tornam mais brandos depois do almoço. Eu vou contar um caso aqui rapidinho. Eu trabalhava na área de engenharia e eu estava muito com o pessoal da Copersul, cara, e um consultor especialista em transformadores, na época de Itaipu, alemão, o Dirk, que morava em Campinas, ele ia auditar, inspecionar, é um ensaio de tipo, é chamado isso, um transformador, não vou poder falar, acho que eu posso, não vou poder falar o nome da empresa, lá em São Paulo, é um transformador de Itaipu. Uma coisinha errada que ele encontrasse, um senhor alemão, uma coisinha errada que ele encontrasse lá, era coisa de milhões, é um transformador que dá praticamente 2 cômodos de uma casa. Eu estou aqui estimando, depende da casa, tá? Eu estou estimando no ambiente alto, lá, os testes com tensões elevadíssimas, 138 mil volts, aquela coisa toda. Né? E eu passei em Piracicaba, peguei um amigo meu lá da Copersuca, passamos em Campinas, e eu conheci o tal do Dirk, um excelente engenheiro alemão que falava português já estava um tempinho no Brasil, e seguimos para São Paulo. A hora que ele entrou no carro, aquilo foi uma aprendizagem. Ele virou para mim, eu vou usar o amigo meu, Arthur, tá? Arthur Padovani Neto, que vai aqui meu respeito, uma pessoa excelente, pessoa boa demais. Fica aqui a minha homenagem. Gente, tudo bem, a gente tem que destacar. Ele virou para nós dois e falou, olha, eles vão convidar a gente para almoçar num restaurante fino dos Jardins. Ele falando, eu atrás, ele falando, ele do lado direito, o Arthur dirigindo o carro do Arthur. Ele virou e falou, olha, eles vão convidar, nós não vamos aceitar, deixa comigo, eu vou explicar para eles. Estava indo eu, Arthur, para aprender com o Dirk, professor. Aí eu virei e falei, mas como assim? Um restaurante fino nos Jardins? Pô, não dá para regular, né? Ele falou, olha, porque se a gente almoçar juntos, nós vamos ser brandos após o almoço. Quase que eu questionei, mas mesmo o senhor sendo alemão, eu não fiz esse questionamento, mas pensei. Eu pensei, e ali, olha que interessante, chegamos lá e ele deu um jeito de nós comermos o refeitório daquela empresa enfim. Enfim, nós demos um jeito, não almoçamos com ele. Portanto, você vê que tem... e é uma técnica de vendas, tem várias manipulações. Em outras palavras, nem tudo que me incomoda está errado. Pode ser minha interpretação. Eu vou resumir. Aqui na autorregulação, o que muitas vezes do autocontrole, que vos parece um mal, pode ser um bem. É questão de ressignificar. Portanto, na prática, trocar. Isso é injusto por o que posso aprender com isso? Entender que vemos apenas parte da realidade e buscar desenvolver a visão do todo, conversando, pesquisando, menos impulsividade e, com isso, mais tolerância às incertezas. E também a importância do desapego emocional, que é reduzir esse apego excessivo a resultados imediatos, que faz a gente ficar reativo, diminuir
essa ansiedade e frustração. Com isso, esse autocontrole é fundamental. Eu paro aqui porque o tempo já está em cima. Que Deus abençoe a todos, reflitam nessa importância da autoconsciência, autorregulação, a empatia, e enfim, essas questões emocionais. Reflitam nisso com muito carinho. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma extraordinária semana, fazendo pequenas melhorias, treinando bastante em casa esse tipo de virtude. Eu paro aqui. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade, então, trazendo a palavra do doutor Deolindo através do André. André, você tem a palavra. Bem, passando nesse capítulo aqui, né? Que é o capítulo 5, que traz as instruções dos espíritos aqui, né? E se item fosse um homem de bem, teria morrido. Tá? Onde todas vezes é difícil a gente compreender. E David explicou muito bem, porque todo esse processo dessa criação divina está atrelado sempre a um novo aprendizado, dentro do tempo da sua prova, como também é um processo evolutivo para cada um de nós. Cada um necessita de certas provas e de ter determinado tempo. O homem de bem, aquele que já traz consigo princípios do amor, da bondade, tem a facilidade em se relacionar com o seu próximo, compreende, foi falado da empatia, sabe como se colocar no lugar do outro, como interpretar. Aquele que não julga, pode até tecer comentários, mas dentro do seu coração não sai a maldade, né? Não tem as mentiras, não carrega consigo o orgulho. Então, veja, esse vem para ficar um determinado tempo. E dentro da sua prova, podemos dizer assim, que ele serve como um exemplo para o próximo, do qual ainda está em desequilíbrio e da qual precisa aprender muita coisa, muito mais do que aquele que já está preparado. Então, não tenha dúvida que o contexto da existência corporal no mundo de prova e de expiação será abreviada. E aquele da qual assim está nas suas dificuldades será prolongado. Tudo dentro da necessidade, porque um precisa de um tempo maior do que o outro. É uma coisa tão simples de entendermos, né? Nós vamos para a escola para nos alfabetizarmos. Nós vamos passando de ciclos e chega um determinado momento da qual temos nós dificuldade de aprender. E outros não, outros aprendem com facilidade, tira de letra, né? Então, o que acontece? Aquele do qual tem dificuldade de aprender tem que ficar um tempo maior naquele ciclo de aprendizado. Aquele que tem a facilidade passa para novas etapas de novos conhecimentos. Então, a gente vê claramente que a lei de Deus realmente ela é perfeita. Aqui no próprio título, no próprio texto, diz, né, que se nós morássemos ao lado do homem de bem e do homem de mal, o homem do mal, né, e o homem de bem viesse a falecer, nós automaticamente iríamos assim julgar a Deus, né? Por quê? Né? O homem mal ficou e o homem de bem não. E iríamos dizer, qual a justiça divina?
aí estaremos a questionar a Deus, porque achamos que nós, dentro do nosso pouco conhecimento, temos esse direito. Mas também, ao mesmo tempo, muitos desejam, ou põem aquele sentimento, aquele pensamento para fora, maldoso, porque deseja que aquele que está dentro das suas dificuldades de aprendizado venha a sofrer aquele outro da qual já está dentro do seu processo de aprendizado, que já não dá mais valor, ou tanto valor, às dificuldades da vida terrena, porque sabe ele compreender e sabe como se posicionar para que isso não o perturbe e para que ele consiga caminhar. Daí nós estamos deixando com que o mal faça parte das nossas vidas, porque desejamos o mal de alguém, desejamos a morte de alguém, desejamos o sofrimento de alguém. Veja. Então eu sei que isso é um pouquinho fora, do contexto do título aqui, ou do tema, mas são coisas para nós analisarmos. Olhe mais para dentro de ti. Se conheça um pouco mais. Vigie seus pensamentos, seus sentimentos, suas falas, suas atitudes. Vigie. Não deixe que impulsivamente aquele homem mau se desabroche dentro de você. Aprenda a controlá-la, mas esforce por reeducá-la, porque só assim conseguiremos nós aproveitarmos no tempo que Deus nos deu, curto, médio ou longo, essa grande oportunidade de estarmos nesse planeta que é hospital, escola para o espírito, aproveitar a tudo que lhe é oferecido. Analisemos isso, que eu acho que é um fator de suma importância para cada um de nós. E assim, então, vamos levar o nosso pensamento ao Senhor. Para que a gente tenha condição, dentro desta egrégora maravilhosa que constituímos, onde os nossos pensamentos se unem e dos nossos corações sai um raio de luz, sendo um fluido maravilhoso que está assim a envolver a todos, trazendo nesse momento a paz interior da qual tanto buscamos. Então sintam essa paz de Deus lá no fundo da sua alma, ou lá no fundo do seu coração. Sintam. Se tornem abertos a eles. E que isso nos alimente sempre. Não só nesse momento, mas amanhã ao despertar, coloquemos nós em orações, não aquela oração decorada, rápida, por obrigação. Acordemos um pouquinho mais cedo e nos entreguemos em silêncio, no nosso cantinho, a Jesus, para que Ele nos dê a mão e faça com que mais um dia seja repleto de êxito em tudo aquilo que almejamos. Mas, lógico, a vida não é só de luz, de alegria. Temos que passar por percalços, por dificuldades. Então, que de mão dadas a Ele, saibamos como assim interpretar a tudo isso e como assim nos posicionar. Se precisarmos sermos firmes,
nossa fala, nossa atitude, sejamos. Se necessitarmos da nossa brandura, utilizemos ela. Se precisarmos sermos úteis para levar um ensinamento ao próximo, estejamos prontos a poder, assim, falar com sabedoria, sem querer transformar o nosso próximo, mas sim orientando e deixando com que eles reflitam, se autoanalisem, se posicionem na sua trajetória de vida. Nós apenas nos colocamos como instrumentos divinos, que isso já é o essencial para que muitas coisas se transformem nesse planeta do qual assim nós habitamos. Que nosso mestre, um Bezerra, e todos esses espíritos abnegados que sempre estão a nos acompanhar, possam estar iluminados os vossos lares, iluminar os vossos entes queridos, possam envolvê-los com o bálsamo, da qual acalenta, mas da qual também alivia e da qual também cura. Unamos-nos ou aos nossos anjos guardiões com mentalização, para que possam eles estarem sempre a nos orientar. Nos coloquemos receptivos a eles, porque muito pouco lembramos, muito pouco damos a oportunidade deles assim ter êxito em tudo aquilo da qual é de vossa obrigação, porque nós pouco ouvimos. Então, nesses momentos que nos entregamos em oração, temos que possamos dar um pouco mais de atenção também àquilo que vem na nossa mente, lógico, sempre, né, avaliando a tudo, se aquilo que veio é condizente aos princípios da lei de Deus ou não, para que possamos sempre estarmos fortalecidos, orientados e iluminados, e assim possamos nós nos posicionarmos com sabedoria para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Porque tenho certeza de que todos que se encontram hoje ligados a este momento têm grandes responsabilidades, também por muitos. Então, que nos posicionemos sempre com essa sabedoria e essa simplicidade que se faz necessária para assim podermos sermos ouvidos e podermos obter resultados positivos dentro dessa trajetória divina que o Pai nos ofereceu. Cada um dentro da sua condição, dentro da sua necessidade, dentro da sua prova, dentro do seu esforço, da qual assim vai dizer aonde podemos chegar nesta caminhada de Deus em nossas vidas. Então, assim, que essa luz do nosso divino e amado Mestre possa estar sempre a predominar sobre o coração e a mente de todos. Que assim seja. Receba, doutor Deolindo, a nossa gratidão, o nosso carinho, pelo conforto que nos trouxe nesta noite, palavras que nos incentivam a mudar o percurso da nossa caminhada, né? E guiar o caminho do bem, o caminho da felicidade. Em gratidão a Jesus por tudo que nos proporcionou nesta noite, vamos realizar a prece de Cáritas. E a prece de Cáritas hoje, o Gilberto fala para nós. Gilberto, por favor. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação,
Dai luz àqueles que procuram a verdade e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bem. Que todos tenham uma noite reconfortante, na companhia do querido Mestre Jesus. Uma boa noite a todos.